Meus amores, olha, um bom dia a vocês. Bom domingo. Agora eu vou soltar os sonhos, vou soltar 2 sonhos ou 3 sonhos nesse vídeo. E vou continuar falando da seara. Meus amores, aqui, ó, a seara e os ceifeiros. A seara é o povo. O povo na face da terra. Os ceifeiros somos nós que semeia a palavra de Deus. Entendeu? Olha o que é que Jesus, no versículo abaixo aqui é o título. Em Mateus 10 e o versículo 35, ó. E percorria Jesus todas as cidades. Jesus saía em cidade a pé, andando a pé, no sol quente, percorrendo cidade em cidade, pregando o evangelho. Continuando. E as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Deixa eu continuar. Meus amores, você está vendo? Jesus saía em cidade, em aldeia, pregando o evangelho. Ei, naquele tempo só existiam cavalo e jumento, né? Então, Jesus ia a pé. Saía cidade pregando o evangelho para dar o quê? Uma chance, uma oportunidade às pessoas de não ir para o inferno. Eu vou falar a verdade. Então, a palavra de Jesus de salvação é para as pessoas aceitar ele para não ir para o abismo e para o céu, porque Jesus deixou muito bem claro. Deixa eu terminar esse versículo aqui, ó. Pregando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstia entre o povo. Vocês estão vendo aí? Encerrei. Meus amores, olha, a gente tem que pregar o evangelho do reino de Deus, a gente tem que pregar. O caminho da porta larga, ó, Mateus 7, versículo 13. Ó, o que é que Jesus pede para as pessoas pregar o evangelho e falar com as pessoas, ó? Para as pessoas que estão na vida do mundo, elas entrar o quê? Na porta estreita, ó. Entrai na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Você está vendo? Não tem outro modo para vocês aceitar Jesus. Não existe. Ou vocês aceitam Jesus ou vocês estão caminhando no caminho da porta larga. Entendeu, meus amores? Porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontram. É poucas pessoas que encontram esse caminho. Tá dizendo aqui Jesus, ó. É Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Jesus está falando. Jesus está falando. Meus amores, depois eu já encerrei esse versículo para vocês. Meus amores, olha, eu sonhei. Eu estava no pé da minha porta. Eu olhava para o céu, avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, olhando para baixo. E eu vi uma grande rachadura na terra. Do começo da rua até o final da rua, uma rachadura aberta. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Ai, meus amores, eu fiquei meditando. Esse é o sonho de uma visão que todo mundo vai ter o privilégio, assim como eu tive o privilégio e o prazer de conhecer Jesus, meu Salvador, vocês também vão ter o prazer e o privilégio de conhecer Ele no dia do arrebatamento, que está prestes a acontecer. Por isso que Jesus está chamando o quê? Está fazendo um convite às pessoas para aceitar o sacrifício dele, para se arrepender da vida errada, para voltar para ele, enquanto se pode achar. Entendeu, meus amores?
Agora, meus irmãos, eu vou soltar o segundo sonho. Meus amores, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha descendo uma rua, ele vinha, igualzinho ele foi crucificado na cruz do Calvário. Do mesmo jeito. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Meus amores, que eu tô em tarde. E, meus amores, eu vou até só encerrar esse vídeo, Aí, meus amores, ele vinha descendo na rua, vinha descendo na rua. Quando eu vi ele, eu corri, fui ao encontro dele, abracei ele, ele me abraçou, me acordei. Meus amores, Jesus estava igualmente, ele foi crucificado, do mesmo jeito, uma coroa na cabeça, o rostinho dele sujo de sangue. E eu vi o rostinho dele, né? E as pernas dele estavam assim como tivesse sujas de sangue. Meus irmãos, eu vi Jesus igualzinho, ele foi crucificado. Só que quando eu fui abraçar ele, ele tampou daqui pra cima e limpou, né? Aqui dele tava limpinho. E até aqui a ponta do joelho. O manto vermelho transpassado na cintura dele, entendeu, meus amores? Foi assim que Jesus apareceu pra mim, é assim que eu conto. E então, meus amores. Então, meus amores. Aí eu entendi. Mas assim, quando eu me acordei assim, vixe, por que Jesus apareceu para mim? O que é que Jesus quer me dizer? Eu fiquei imaginando, né? O que é que Jesus queria me dizer com aquele sonho? Jesus descendo uma rua, por cima da calçada, sozinho, não tinha ninguém no meio da rua, ninguém, um pé de pessoa no meio da rua. Eu disse assim, vale, mas o que está acontecendo? O que é que Jesus quer me dizer? Aí eu fui lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse. Bora lá? O significado de Jesus aparecer para mim daquele jeito, porque tá faltando poucas pessoas para a seara dele, e outro, as pessoas abandonaram o ir de Jesus, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Entreguei para vocês. O significado de Jesus aparecer para mim sozinho. As pessoas tinham parado de pregar o evangelho. Entendeu, né? Fui, amo vocês, Jesus ama vocês.